play. Temos um visitante hoje. Como é que é o nome dele, Sam? Marcelo. Marcelo, falou, eu esqueci. Desculpa, Marcelo, eu sou ruim de memória. Marcelo, você é cristão, Marcelo? Sou. Católico? Protestante? Católico, seja muito bem-vindo. Tá? Felicidade de conhecer você. Muito obrigado. Você vai passar por uma sabatina no final, aquele rapaz ele tá armado. Mentira, brincadeira, Marcelo, brincadeira. Eu ia falar sobre o fruto do Espírito, mas a gente vai falar sobre santidade no namoro, brincadeira. Brincadeira, a gente vai falar sobre fruto no Espírito. Agora pode dar o negócio aqui, Sofia, faz a gente... Isso, tá bom. Isso a gente edita depois. Os constrangimentos a gente vai editando. Teve um dia que eu comecei a falar sobre o filho pródigo, né? Eu tinha comentado com vocês que eu tinha lido a passagem do filho pródigo e que eu tinha visto um corte na internet, né? E aí o cara falou, não, porque quem é pródigo tem que vir humilhado. Eu falei, eu vou pregar sobre isso. E quando eu comecei a dissertar, a estudar sobre o assunto, eu percebi que tinha coisa muito mais profunda no assunto do que isso. E eu já, uma vez, comecei, vou fazer uma série de mensagens sobre os frutos do Espírito. E aí eu comecei a estudar sobre isso já. Mas da mesma maneira como no caso do filho pródigo, tem coisas assim que são tão intrinsecamente importantes quanto o próprio frutificar do Espírito. E eu queria falar um pouco sobre isso, queria pedir vocês para abrir no livro de Gálatas e já deixo um dedo no livro de João também, no Evangelho segundo escreveu João. Tem mais bíblias aqui, ó. Para quem não souber achar, não tem aquelas bíblias de auxílio, então vai ter que se girar aí. Gálatas 5. E deixa aberto... Gálatas 5, né? Eu estava contando com a gente ficar lá fora hoje, que usar meu biombo, botei a Bíblia ali, mas... Ainda bem que eu acabo colocando todos os versículos aqui, porque senão... O outro é qual? Gálatas 5? O outro? E João 15. Eu vou ler aqui de qualquer jeito, para caso alguém não consiga se encontrar. O apóstolo Paulo aqui está mandando uma carta para a igreja da Galácia. E ele está falando um pouco sobre a liberdade, sobre para qual liberdade que Cristo nos chamou. Né? A gente ouve muito falar sobre isso, sobre liberdade, que Cristo nos chamou para liberdade, e é justamente aqui que o apóstolo Paulo está dissertando sobre esse assunto. Eu vou ler o 22 ou 26, mas eu vou abordar um pouquinho para cima também, tá? Se você quiser deixar aberto aí. Diz o seguinte, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo já crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Eu queria ressaltar algumas coisas sobre o fruto do Espírito. E a primeira e óbvia delas é como vocês leram no versículo 22. Toda vez que a gente fala sobre os frutos do Espírito, tá certo? Não? Alguém me ajuda? Toda vez que a gente fala sobre... As características é um fruto só. Então o primeiro ponto que eu queria levantar aqui é o seguinte. Não são frutos do Espírito, é um fruto do Espírito. Ou seja, é mais ou menos como... Eu estava vendo algumas ilustrações, né? E alguém disse que é como se fosse uma tangerina. Que uma tangerina é um fruto com vários gomos. Mas eu achei que alguém... Foi um outro, não lembro quem foi que eu ouvi, não sei se foi o Bilbo. E ele foi mais... Assim, acho que ele foi mais objetivo, porque ele comparou com a cebola, apesar da cebola não ter frutos. Que são várias camadas. Por que ele está falando isso? Porque o fruto do Espírito é um. E é tipo como você casa com alguém. Pronto, estamos num casal de namorados aqui, a gente pode usar a ilustração. Quando você casa com alguém, você não casa com a pessoa. Certo? Você casa com quem? A família da pessoa. Aí, meleca. Você casa com a família da pessoa, aí vem tio da piada do pavê, aí vem irmão ciumento, aí vem todas aquelas maluquices que só tem na minha família, que eu tenho certeza que na de vocês não tem. Sogro inconveniente, eu tenho certeza que só tem na minha. Na de vocês eu tenho certeza que não tem. E por que eu estou usando essa alegoria maluca? Porque o fruto do Espírito é assim. Quando você compra um barulho, você compra ele por inteiro. Então não adianta você dizer assim, eu tenho muita alegria,
tem muito amor, mas quando o cara me corta no trânsito, eu sugiro que eu conheço a mãe dele e que a mãe dele é Raabe, a meretriz. Uma linguagem bem bíblica, que não é isso que eu sei que não é isso que você fala. Ou então, sei lá, quando aquele que é o vizinho intrometido está levantando o muro, aí você vai lá com toda aquela calma, com toda aquela parcimônia, né? Usa de expressões, né? Abençoado, não é isso? Filho de Belial, tomaram o tanque de Betesda, essas coisas que você fala. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o fruto do Espírito ele vai florescer por inteiro. Ele vai florescer por inteiro, camada por camada, mas ele vai florescer por inteiro. Você não tem como deixar uma coisa para trás. Você não tem como, por exemplo, ser manso e domínio próprio é muito parecido, né? Mas você, por exemplo, tem como ser fiel e não ter domínio próprio. Não tem como você, por exemplo, ter amor, mas não ter paz. Essas coisas, elas são intrínsecas. Elas vão crescendo gradativamente na vida da gente. Então, a primeira coisa que eu queria ilustrar para você, você não esquecer de nada que eu falei, lembra que o fruto do Espírito é um só. Isso significa que você tem que comprar ele por inteiro. Isso significa que você tem que permitir que o Espírito Santo desenvolva todas essas características em você. Essa aqui foi a maior pregação que eu já fiz na minha vida. E eu vou dizer para vocês por quê. Porque conforme a gente vê os frutos do Espírito, eles são a antítese das obras da carne. E se os frutos do Espírito são difíceis de manifestar, você está falando, você deve estar pensando assim, pô, não, eu amo a minha mãe, é fácil, joia. Agora, que se ama seu chefe, é fácil se amar seu chefe? Érica trabalha em confecção. Tem coisa mais maravilhosa que um monte de mulher reunida junto, Érica? É fácil amar o Matias. Olha o Matias, cara de galã, boa pinta, sempre arrumadinho. Agora, amar as companheiras de confecção já é mais complicado. Por quê? Porque o apóstolo Paulo mesmo diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Joia? O que eu estou querendo dizer? Que essas coisas são coisas que a gente tem que desenvolver. E as obras da carne que a gente não leu, mas que eu vou esmiuçar muito rapidamente, que não é sobre isso que eu quero falar, elas são antítese, elas são o contrário do fruto do Espírito. E se em contrapartida a gente precisa desenvolver essas características, essas... Me ajuda? Coisas boas. Qualidades. Se a gente tem que desenvolver essas qualidades, e se elas são tão difíceis de desenvolver, que a gente precisa que o Espírito Santo manifeste elas na gente, em contrapartida, a gente tem mazelas dentro da gente que ninguém precisa ensinar. Eu comentei aqui uma vez que toda vez que eu cantava, a Joyce era pequenininha, né? Óbvio, né? Quando a Joyce estava com 2, 3 anos, que eu ensinava ela a cantar a música da aranha, que subiu pela parede, que veio a chuva forte, todo mundo conhece essa, né? Aí sempre que eu ensinava para ela fazendo um gestinho, eu ensinava para ela cantando. Ela é corajosa e muito persistente. Porque como é que a gente canta normalmente a música? E muito desobediente. Por que eu cantava para a Joyce sempre que ela é corajosa e persistente? Para ensinar qualidade, para ensinar virtude. Por quê? Porque defeito você não precisa ensinar. Você não precisa ensinar seu filho a bater. Você não precisa ensinar ele a pegar o brinquedo só para ele. Ele tem um pirulito, tem 2 biscoitos. Você acha que ele vai dividir o biscoito? Não, ele vai querer os 2 biscoitos. Por quê? Porque conforme a Igreja Católica ensina pra gente, nós recebemos a herança de Adão, que é o fruto do pecado. Isso está intrínseco na gente. Apesar do filósofo dizer que não, que nós nascemos bons e é um meio que nos corrompe, o fato é que quando a gente passa a fazer essa leitura de Paulo, a gente vê que não. Que nós somos maus, herdamos essa maldade de Adão. E que se não é o Espírito Santo fazer frutificar em nós, nos melhorar, fazer com que o nosso caráter seja confrontado, que foi a última coisa que eu falei aqui, vocês lembram? Que a gente falou sobre o deserto. O que Deus fez com aquele povo no deserto? Trabalhou o caráter deles. Lembra que a gente falou que não existe oração que você faça que possa mudar o seu caráter? Que o seu caráter ele vai ter que ser modificado, moldado por Deus pouco a pouco? Em contrapartida, se o Espírito Santo está querendo trabalhar na gente essas qualidades, a nossa própria carne, que como o próprio apóstolo Paulo falou, milita contra o nosso espírito, vai trazendo coisas como essa daqui. Não vou pedir para vocês lerem. Quando vocês quiserem, vocês podem em casa pesquisar os versículos anteriores que vai falar sobre as obras da carne, que são exatamente a antítese, que são exatamente tudo que tem dentro de mim. Não vou falar dentro de nós, você faz sua própria análise aí. Joia? As obras da carne.
Dentro de mim tem prostituição. A versão que eu vou usar aqui está um pouquinho diferente da de vocês, está mais simplificado. Tá bom? Prostituição se refere à imoralidade sexual de todas as espécies, todo tipo de relação sexual ilícita. Sozinho, com cachorro, com vizinho que não deveria, que alguém que não é sua esposa, seu cônjuge. Eu tenho certeza que esse tipo de coisa só habita dentro de mim. Todas essas vontades, esses desejos só habitam dentro de mim, que não habitam dentro de vocês. Outra obra da carne é a impureza. Por que eu vou passar muito rápido sobre isso? Porque muitos desses conceitos são parecidos. Tá? Mas eu só queria ilustrar eles para que a gente entendesse que, por mais que você não vai admitir isso aqui dentro da minha casa, de frente para sua esposa, de frente para o seu namorado que começou a namorar agora, todos nós temos essas mazelas dentro da gente. E você pode me dizer assim, não, isso aqui não está dentro de mim. Espera um pouquinho. Espera a situação se manifestar. Não dizem que a ocasião faz o bandido? Eu até discordo um pouco dessa expressão. Mas tem determinadas situações que a gente se coloca que, sabe, ressalta o que tem de ruim dentro da gente. Vou te dar um exemplo. Eu não tenho essa questão da imoralidade, eu não tenho esse problema de a cobiça dos olhos. Tá, vai trabalhar no lugar onde estão os caras mais lindos do mundo, os caras mais sarados, os caras mais apresentáveis. Mesmo você que não tem essa tendência, acaba que o próprio ambiente vai empurrando você contra isso. É o quê? É a carne militando contra o espírito. Você usou o exemplo dos caras sarados, tá bom. Vai trabalhar aí numa agência de modelo, cheia de aquelas mulheres, né, todas sinuosas, tipo paniquete. Não tenho isso. Lembrei de uma ilustração ótima que o pastor falava. Ele falou que numa empresa, o cara tá passando no corredor, né, coisa e tal. Aí falou com uma moça nova, linda, não sei o quê. Falou assim, meu amor, vamos almoçar? Aí ele falou assim, o sangue de Jesus tem poder, porque é crente pentecostal, né? E foi embora. Só que no outro dia ele passou pelo mesmo corredor. E ele ouviu a mesma proposta. Oi, meu amor, sei o que vamos almoçar? Aí ele falou assim, o sangue de Jesus. E foi. Já não tinha poder. Só que no outro dia ele voltou pelo mesmo corredor. E aí a moça falou, e aí, vamos almoçar? Ele falou, o sangue. Preciso dizer que aconteceu no outro dia? No outro dia ele resolveu ir almoçar com a moça. O problema estava no corredor. Oi? O problema era no corredor. Então, por que eu estou dizendo? Numa situação dessa, o ideal seria o quê? Você mudar de corredor e ele não mudou. É uma ilustração besta, mas só para dizer que existem maldades dentro da gente, que se a gente, por mais que elas estejam adormecidas, se a gente não fugir delas, elas despertam. Existem coisas dentro de você hoje que podem estar dominadas, que amanhã podem estar dominando você. E a gente vai ler que muito passante, não são só de natureza de cunho sexual. Tá? Tem muita coisa que é de cunho sexual, mas não são só coisas de cunho sexual. São todas as mazelas dentro da gente. Outro exemplo que ele dá aqui, por isso que eu vou correr. Tá? Porque é muito... ele falou de prostituição, agora vai falar de impureza. Que é um conceito muito abrangente. Está diretamente ligado à imoralidade. Esse conceito não constitui só ações, mas palavras, pensamentos e intenções impuras. O que Jesus diz? Ouviste que foi dito. Não cobiçarás a mulher do próximo. Aí Jesus vem e... se você olhar com intenção, você já pecou. E por que Jesus está fazendo isso? Normalmente, a gente já falou muito sobre a lei de Deus. Como a lei de Deus era boa, perfeita e agradável. Porque no fundo, se você estudar a lei que Deus deu para aqueles israelenses, para aqueles palestinos lá de, sei lá, de 5 mil anos atrás, se você parar para analisar hoje, muitas daquelas coisas valem até hoje. Não come carne de porco. A gente sabe que a gordura do porco mantém a sujeira. A gente sabe que o porco ele não absorve muito bem. E milhares de outras coisas. E aqui da mesma maneira. O que Jesus está querendo dizer com isso? Olha, se você permitir fantasiar na sua mente, num determinado momento em que aquela fantasia pudesse tornar realidade, ela vai se tornar realidade. Por quê? Porque ela já fez habitação dentro de você. É disso que Jesus estava falando. Eu queria começar a pregação com uma frase, eu vou dar ela aqui e quero terminar com ela de novo. Seria o meu grande guru da internet, ele fala o seguinte, o céu não é o lugar para onde você vai, o céu é o lugar para onde você se torna. Parece muito filosófico, mas por que eu estou dizendo isso? Porque aqui, por exemplo, no caso da cobiça dos olhos que Jesus está indicando, o que Jesus está dizendo? Olha, se você fantasiar, se você permitir que isso na sua mente ganhe habitação, você vai se tornar isso. No momento em que aquela tentação vier, você já não vai estar preparado. Por quê? Porque você na sua mente, aquilo já trabalhou na sua mente, já planejou.
Você não podia tocar no marido da outra, mas você podia fantasiar. Você podia estar com o seu marido fantasiando com a da outra. Existe um exemplo esdrúxulo que eu não deveria nem usar, mas vou usar. Tinha um casal que falou que no momento de intimidade eles começavam a chamar o nome dos irmãos da igreja. Vamos dar um exemplo. Não vou dar um exemplo aqui dentro para não ficar. Vamos dar um exemplo de uma outra igreja. Tinha um cara chamado Joaquim e um cara chamado Fernando. No momento de intimidade, a mulher falava, ai, Fernando, não sei o que, faz isso, faz aquilo. E o homem fazia da mesma maneira. Parece coisa de gente doente? Parece. Mas sabe aquela coisa que raramente mas acontece? Você já viu? É disso que Jesus estava falando, de você construir dentro da sua mente um castelo de fantasia. Então, não é para onde você vai, é quem você se torna, você está se tornando aquilo. Outro exemplo que ele deu aqui que é muito parecido. Lascívia, que é uma palavra que pode ser traduzida como indecência ou libertinagem. O termo enfatiza principalmente a falta de domínio próprio, onde a pessoa se entrega aos seus próprios desejos pecaminosos sem qualquer decência. O que ele está falando? Ele está falando, sei lá, de uma pessoa que... não, eu não aguentei. Eu não consigo segurar meus impulsos. Não, quando se trata de sexualidade, porque é disso que a gente está falando, eu não consigo me dominar. Aí a mulher me deu mole, eu passei o rodo. Não, o cara me deu mole, eu fui lá e peguei mesmo. É disso que ele está falando. Entendam o seguinte, que parece ser uma coincidência, mas não é. Todas essas coisas, elas vão escalando. Ele está falando sobre o quê? Sobre você fantasiar, ele está falando sobre você deixar na sua mente, ele está falando sobre você desejar. E no final, quando a gente vai falar sobre lascívia, de que ele está falando? Você já está dominado por aquilo. É uma ascendência. Vai aumentando, vai escalonando, da forma quando você chega a esse ponto aqui, você já é refém, você já é escravo. Tá dando para entender mais ou menos? Eu vou correr com os frutos da carne, que não é disso que a gente quer falar. Ele falou também sobre idolatria, que é um termo que não se refere apenas à adoração de imagens ou falsos deuses, também de pessoas, objetos ou de qualquer coisa que nos desvie de Deus. Aqui também é uma ligação relacionada com a imoralidade sexual, por quê? Porque ele está falando dos cultos pagãos antigos. Que os cultos pagãos, eles tinham um cunho sexual. Vocês lembram quando a gente falou lá sobre Deus questionando o caráter no deserto? Vocês lembram que a gente falou que o povo faz um bezerro? E o que o povo faz diante do bezerro? Uma orgia. Uma adoração, um culto em forma de orgia, como era feito, por exemplo, da deusa Diana, que era a deusa da fertilidade. Então os cultos de Diana, a Diana tinha prostitutas cultuais. E a forma como muitas vezes eles adoravam a Diana era tendo relações com aquelas prostitutas. Então a idolatria que ele está falando aqui, ele está falando dessa idolatria cultual, mas aqui ele está falando com uma coisa que é mais pontual para a gente. Porque a gente sempre fala que na nossa época não tem como ter idolatria. Mas a gente alisa o carro mais que alisa a mulher da gente. A gente sempre fala que no nosso tempo não tem como ter idolatria, mas a gente dá mais atenção ao filho às vezes do que a esposa, do que ao marido. A gente sempre fala que no nosso tempo não tem como ter idolatria, mas a gente passa 15 horas vendo Netflix e aí negligencia o tempo que a gente deveria dar de atenção para o nosso filho, para a nossa esposa, para a nossa fé. E aí diz assim, poxa vida, esse negócio de mudança de caráter é muito difícil. Claro que é muito difícil. O índio disse, eu tenho um cachorro, 2 cachorros dentro de mim. Um que é bom, o outro que é ruim. E alguém pergunta, quem que é o mais forte? O que eu alimento melhor. Você está alimentando sua vida com o quê? É difícil? É difícil. Mas do mesmo processo que o pecado escalona na gente, a gente pode pedir para que o Espírito Santo escalone na gente também mudança de hábito, mudança de vida. Porque tudo isso aqui se trata de caráter. Se trata de Deus tratando as nossas mazelas, a nossa falta de caráter, e trata do Espírito Santo fazendo frutificar em nós qualidades que vou explicar para que Deus faz essas qualidades frutificarem na gente depois. Joia? Vamos lá continuar aqui nas mazelas nossas. Feitiçaria. Esse aqui então, esse acho que é o mais longe de nós, tá? Essa palavra reduz o termo parmaqueia, que é de onde a palavra farmácia advém, tá? Então ele está falando do seguinte, ele está falando porque antigamente, vou resumir, tinha o xamanismo e eles faziam manipulação de ervas e eram tratando-se basicamente de drogas. Era como se faziam as drogas antigamente. Então quando está falando dessa feitiçaria aqui, não está falando exatamente de uma religião que vai fazer você trazer a pessoa amada em 7 dias e morar na Grande São Paulo. Tá joia? É que se morar longe é mais difícil trazer a pessoa amada, né? Inimizades. Esse aqui eu tenho... esqueci que a Sara mora em São Paulo. Tá enrolado.
Se pedir para trazer a pessoa amada, demora. A não ser que você more lá. Inimizade. Esse aqui tem certeza que não acontece. Esse inimizade que ele está falando, que ele vai falar das obras da carne, se refere a hostilidade e antipatia. Eu tenho certeza que ninguém aqui passa por isso. Tenho certeza. Vou dar um segundo para você meditar dentro do seu coração e ver como que às vezes você é antipático e hostil a determinadas pessoas. E sabe qual que é o mais legal? Você sempre tem... Eu sempre tenho um bom motivo. Se você me perguntar, eu sou um especialista em argumentação do porquê que eu não vou com a cara de certas pessoas. E isso é um vício, tá rindo? Pensei em você mesmo. Pensei em você e em mim, pode ficar tranquila, tá? Que a gente se nutre simpatias pelas mesmas pessoas. Mas isso, Paloma, dentro de mim e você, já que você riu, eu posso te acusar? Isso é um vício, isso é uma característica que é da nossa carne, que é inerente à nossa carne. E se a gente não combate isso, isso vai escalonando da mesma maneira. Ó, o apóstolo Paulo vai falar, é interessante, que o próprio apóstolo Paulo vai falar sobre como isso escalona. Como às vezes a gente tem antipatia, como às vezes a gente tratar a pessoa com hostilidade, vai aumentando. Outra característica que ele fala aqui é porfia. O que é porfia? Vamos resumir. Porfia se refere a rixas, discórdias, busca por superioridade sobre todos os outros em contendas. É basicamente eu querer lacrar. Né? Eu quero estar por cima, eu quero terminar o debate com a última palavra. Eu quero fazer o corte do podcast. Olha só, eu comecei com uma antipatia, eu comecei com uma hostilidade. E agora eu entro numa discussão, agora eu entro num debate. Você já debateu com uma pessoa, eu procurei a palavra, mas a palavra não existe. Eu já ouvi essa palavra, sempre usava, sobre causurismo, mas não existe a palavra. É mais ou menos como alguém que está debatendo com você e não quer ganhar. Já viram o filme olha essa ilustração do pastor. Você já viram o filme do Batman, daquele cara que se matou, do Heath Ledger? Vocês já viram? Do Coringa? É um filme interessante, mesmo para quem não gosta de filme de herói. Por quê? Porque o Heath Ledger ele dá uma interpretação diferente para o personagem. O personagem era para ser um louco psicopata, meio sem sentido. E no filme ele é um louco psicopata, mas tipo assim, ele só quer piorar as pessoas. O objetivo dele, ele pega o dinheiro que dão para ele, uma pilha de dinheiro, e ele incendeia. Ele fala assim, não, só preciso de um pouco de bombas e um pouco de facas. Porque o que ele queria, o objetivo do filme era ele fazer as pessoas se tornarem piores. Ele queria mostrar para as pessoas que as pessoas eram como eles. E às vezes a gente entra em debates assim. Às vezes a gente entra num debate, numa discussão, às vezes a gente entra numa contenda com alguém só para mostrar que é superior. Eu debati com o pessoal da presbiteriana, quando a gente era mais novo, a gente debatia sempre predestinação e livre-arbítrio. Sabe, tinha vezes que não tinha argumento e eu partia de qualquer jeito, sabe? Eu tinha que pegar o argumento do cara, estudar, esmiuçar ele para poder entender, até para aquilo, sabe, me fazer bem. Mas não. No fundo eu só queria o causurismo, eu só queria criar caso, eu só queria sair por cima. Porfia. Ciúme, isso aqui quase não acontece. Esse ciúme do qual o apóstolo fala aqui está relacionado ao egocentrismo e se refere ao sentimento e à inveja pela realização de outras pessoas. Eu ouvia muito Caio Fábio, hoje em dia nosso Jesus já não bate muito, mas eu ouvia muito Caio Fábio, ele falava que ele debatia nas universidades, nas faculdades. E ele falou que nas faculdades, quando ele começava a debater, os professores eram muito hostis a ele. Por quê? Porque eles eram ciumentos. Tinham ciúme que seus alunos pudessem admirar a obra intelectual de uma outra pessoa. Isso só acontece na universidade. Claro que em nenhuma igreja a gente jamais vê isso. Com certeza a gente não vê. Pô, você é aqui da serviço. Quem foi alguma igreja recentemente aí Quem foi alguma igreja recentemente aí que não é aqui, gente? Vocês só vêm aqui mesmo? Vocês estão bons mesmo, né? Rede de mulher, tem Oi? uns 2 meses e pouco foi na rede de mulher na aula. Aí. Não, muito mais fácil. Tá tendo célula, reunião de oração de outra igreja na casa. Pode isso? Infiéis. Nem vai orar mais pelos enfermos no final, a gente vai pedir para outra pessoa orar. Ciúme. Às vezes a gente fala que é tão nascido de Deus, que é tão renascido do Espírito. Sabe? A gente tem uma liderança castradora. Eu tenho um exemplo, não posso citar, o Dudu vai saber de quem que eu estou falando.
Ele é uma liderança, sabe, de um outro segmento, mas ele já